Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje trago comigo uma convidada que eu honro muito, uma amiga que também me acompanha nestas jornadas de gravidez e de saúde no feminino. Eu conhecia durante a minha primeira gestação, no iniciozinho, e fez sem dúvida diferença já nessa fase e depois em todos os processos que continuamos, né, que continuam. Então eu tenho comigo uma terapeuta de saúde natural no feminino e a criadora do nosso boticário, nossa Apothecary, Lima Rosa, onde junta esta contemporaneidade à sabedoria ancestral e partilha a sua caminhada enquanto mãe, mulher, profissional e uma eterna aprendiz de herbalismo. Então eu tenho comigo a nossa Rita. Bem-vinda, Rita. Obrigada por aceitares o convite para estar aqui a falarmos um bocadinho deste mundo, do que é uma farmácia herbal, do poder do herbalismo, da comunicação com as plantas, numa comunicação e num reencontro também com a natureza em nós, neste caso numa sabedoria feminina muito apurada, porque é muito o teu público-alvo também este lugar da mulher e da mãe, não é? A maternidade, e todas as etapas de vida da mulher. A Rita tem uma frase que eu gosto muito e que passo a citar, que é: em cada fase da vida da mulher há uma planta que resgata o melhor que a natureza tem em nós. Então, bem-vinda, Rita. Obrigada por estares aqui. Vamos começar a falar um bocadinho de o que é isto de uma farmácia herbal para a saúde feminina. Olá, obrigada. Uma grande honra estar aqui. Gratidão mesmo. Então, eu diria que a farmácia herbal, ela pode ser muito prática, ela pode ser algo que nós incorporamos no dia a dia, como um estilo de vida, não é? Mas também representa muito uma tribo que nos acompanha. Se nós viajarmos assim um bocadinho no tempo, sempre que nós brincávamos na casa dos nossos avós e caíamos, vinha sempre a avó ter connosco e tinha sempre uma mesinha para nos ajudar, os cheiros, o campo onde crescemos, os sítios por onde passamos. Então os sons, as pessoas, o que nos diziam, a forma como nos acolhiam. Eu acho que a farmácia herbal vem representar um bocadinho isso, vem representar a nossa história, o conforto, o suporte, o apoio, mas de um lugar de empoderamento, não é? Onde se faz aqui a ponte entre as nossas necessidades atuais, o meu lugar no mundo, a minha sabedoria e conhecimento de mim mesmo, o meu lugar na minha família, e este conhecimento muito subtil de mim e dos meus, das minhas necessidades, da fase em que estamos, mas depois indo buscar esta sabedoria mais ancestral. Ou seja, vamos buscar aqui um bocadinho esta cultura toda, e sempre honrando e respeitando, não é? As nossas necessidades e o rumo muito, muito natural. Então a farmácia herbal eu diria que é aquele conforto da avó sempre à mão, mas com toda a segurança e eficácia, e de cada vez que eu escolho recorrer ao que quer que seja que me vai apoiar na minha caminhada, isso tem repercussões depois também a todos os níveis, não é? Porque aquela planta foi colhida num sítio, ela tem uma história, alguém a plantou, alguém a colheu. E eu acho que quando nós pedimos ajuda às plantas, nós nos ligamos à fonte, não é?
que é esta rede muito transparente que existe entre todos nós, o planeta, a natureza e as várias dimensões, que quer queiramos ou não, elas existem. Portanto, sejamos pessoas mais terrenas, mais espirituais, não interessa. A farmácia herbal é simplesmente o resgate, não é, deste empoderamento, deste autoconhecimento e desta sabedoria inata e ancestral que todos temos em nós, porque o nosso corpo vai sempre remar em direção ao equilíbrio, que tem que passar pelo respeito por mim, pelo outro e pelo planeta. Então esta consciência deve estar presente, não é? De onde é que vem, qual é o ciclo de vida, desde a semente até à nossa casa, quando nós usamos o que quer que seja para colmatar as nossas necessidades, e o que é que acontece depois a esse produto ou a essa solução que encontramos para nos apoiar na nossa caminhada, não é? Porque há um princípio e um fim, mas tudo fica neste planeta. Então eu gosto também de trazer um bocadinho essa consciência, não é? De reflexão sobre a intenção por trás daquilo que nos move a pedir ajuda e ao formato de ajuda que escolhemos incorporar no nosso dia-a-dia. E eu também sinto que esta visão muito paternalista, que esta visão muito racional acabou por nos distanciar desse conforto da avó, não é? Então, antes de qualquer pessoa, nós tínhamos essa sabedoria antes de qualquer intervenção mais Era a intuição. farmacológica. Era esse lugar da intuição, era esse lugar da passagem do conhecimento, não é? De nos ligarmos a isso e como isso também nos faz sentir pertencentes, não é? Está aqui um lugar muito de pertencentes numa rede maior, não é? Trazendo essa reverência aos ancestrais e com a natureza, porque nesse enraizamento de ter a noção do processo, isso para mim é quase um antídoto, não é? Desta industrialização onde nós compramos tudo feito, parece que tudo aparece embalado, não é? Não nos ligamos à origem daquilo e isso também é uma desconexão com a nossa origem e porquê que estamos a fazer aquilo, não é? Porque que estamos a escolher aquilo para o nosso corpo e portanto é uma consciência muito maior de saúde a nível da unidade, não é? Da família, da casa, da natureza, não é? Vai assim quase alargando as nossas dimensões, não é? Por onde nós nos espalhamos. Então, sem dúvida. E tu sentes que realmente é importante trazer isto para as casas modernas das pessoas, não é? Porque é muito comum nós às vezes termos comprimidos à mão para tudo, mas onde é que está o lugar menos intervencionista, não é? De, ok, antes de chegarmos lá, há todo um caminho que se pode fazer, não é? E a ciência está cá também para os momentos necessários, mas antes de chegarmos a esses espectros, nós podemos começar pelo mais simples, não é? E às vezes o mais simples é aquilo que mais desconstrói porque vai às causas, não é? Vai a um reconhecimento da causa, da origem, como tu falavas, do produto e de nós próprios. Então é uma visão muito mais integral, não é? Então como é que tu sentes que isto se pode aplicar? Como é que uma mulher pode criar a sua farmácia herbal? Como é que pode reconhecer as suas plantas, reconhecer a sua fase de vida, não é? Como é que pode aplicar isto na sua casa moderna, ter a sua farmácia herbal, como é que pode despertar e resgatar este conhecimento? Olha, eu diria que o ingrediente mais secreto para se começar é a escuta atenta. A presença, a escuta atenta, a observação. Então, o autoconhecimento. Não é? Porque começaste mesmo por dizer que, de facto, à primeira necessidade, ao primeiro sintoma, nós recorremos a um comprimido, não é? Muito antes de parar, fechar os olhos, pôr a mão no coração, sentir, o corpo está a dar estas mensagens, porquê? Onde é que eu não, o que é que eu não vi, onde é que eu não escutei, onde é que eu não estive presente, de como é que eu passei os meus limites e porque é que ele agora está a gritar.
seja no formato de dor, seja no formato que for. Acho que precisamos mesmo de resgatar esta observação, não é? De não só a temperatura, não só a cor, não só o cheiro, mas sim olharmos nos olhos até em frente a um espelho e haver este diálogo cru, honesto, e muito despido, não é? Despido de tudo aquilo que não, de todo o ego, e sim realmente, ok, onde é que eu estou, onde é que eu me encontro, quais são as minhas necessidades que não estão a ser atendidas, tantas vezes são muito mais emocionais que propriamente nutricionais. E com as crianças, a farmácia herbal também vem muito convidar-nos a esta observação, não é? A criança está faladora, está muito apática, estas leituras subtis que não podem ser entregues só a um profissional de saúde, não é? Esta leitura subtil das pessoas que fazem parte da nossa vida e que é muito intuitiva, é estar presente, é estar com aquela pessoa ali, sem a mente estar noutro lugar, e nós percebemos pela força da voz, pelos gestos, pela inclinação do corpo, pela temperatura, nós sentimos no nosso corpo a vibração daquela pessoa. Então isso é o ingrediente secreto, muito antes de ver uma análise clínica, muito antes de nós estarmos a considerar qualquer tipo de... Nós não vamos fazer autodiagnósticos, não estou a falar desse espectro, é importante fazermos aqui o discernimento e a diferenciação entre casos agudos, portanto estamos a falar mesmo de estou desconfortável, ou tanto pode ser agudo como uma criança que caiu, arranhou-se, pode ser uma mãe, por exemplo, que está com os mamilos gretados, pode ser uma digestão lenta, pode ser cansaço, insónia. Então, sem dúvida precisamos de perceber há quanto tempo, não é que isto aconteceu e o que é que despoltou. Podemos fazer essa reflexão, mas assim que vem o sintoma, se nós abdicarmos do nosso poder e entregarmos ao outro, do género, tem este sintoma, qual a solução, eu não sinto que isso seja um caminho muito de verdade, não é? Eu acho que isso é uma fuga e um entregar do poder do nosso próprio corpo ao outro. E depois também gostava de fazer o convite para diferenciarmos este conceito de farmácia herbal em 3 estágios diferentes, não é? Em que o primeiro é nutricional, porque a farmácia herbal pode simplesmente começar como uma fonte de nutrição, em que eu, por exemplo, uso as ortigas que crescem perto da minha casa para fazer uma sopa rica em ferro, em alternativa ao espinafre. Portanto, aqui estamos a falar num espectro muito ancestral, muito convencional, muito tradicional, muito intuitivo, e isto vai-me nutrir. Portanto, ao nível da nutrição, nós temos poder sobre as escolhas que assumimos na nossa vida, não é? Ao nível das tisanas que incluímos, ao nível dos bálsamos, quer para uso interno ou externo, nós podemos olhar para o herbalismo com estas lentes, não é? Com estas lentes de uma fonte de nutrição, de prevenção. E eu acho que assim que pomos a conotação de farmácia, já pensamos em algo que vai resolver um problema e não construir de dentro para fora, não é? Porque o sol, as árvores, o ar que respiramos, a natureza à nossa volta, a nossa qualidade de sono, isso também faz parte de uma farmácia, não é? Então reestruturarmos este conceito da nossa tribo, da nossa rede de apoio, e depois a segunda fase do herbalismo é então muito autodidata, não é? Nós podermos começar a fazer as nossas preparações, é eu perceber que me sinto mais desvitalizada, eu posso recorrer a determinadas plantas, posso perceber também que tive um jantar um bocadinho mais pesado, ok, vou pedir ajuda, por exemplo, ao dente-leão para apoiar o fígado, não é? Ali neste seu processo de limpeza, e ao mesmo tempo compreendermos que vai muito além só do físico, da necessidade fisiológica, não é? Portanto, vai ajudar aqui a processar toda a carga emocional que eu não tive tempo nem espaço para integrar. E depois temos a terceira fase, não é? Em que eu já recorro às plantas com a ajuda de um profissional para algo em concreto, porque, por exemplo, eu posso não ter dormido bem esta noite, então isso está no espectro
1 e 2, em que eu vou analisar, portanto não está a afetar a minha qualidade de vida, mas num espectro 3, se for uma insónia que está instalada há 3 meses, ok, vamos pedir ajuda a um profissional que faça uma leitura integral, não é? E muito humana, muito respeitada do meu contexto de vida, porque eu não posso ter alguém que sofreu um trauma e agora está com uma insónia com a mesma prescrição que temos, por exemplo, alguém que está mais ansioso e mudou de casa, teve feito uma transição gradual na sua vida e simplesmente o sistema nervoso ainda não se sente seguro na nova casa para integrar, não é? A nova realidade. Então é este tipo de subtileza de estarmos atentos à nossa vida, fazendo a ponte com as necessidades atuais, mas também com as nossas memórias muito solares e ancestrais de onde é que lá atrás, quando eu passei por uma experiência traumática ou por uma mudança de casa, como é que o meu corpo respondeu àquela situação. E certamente nós vamos perceber que sim, na altura também foi difícil render-me ao sono, não é? Confiar na vida e desligar, porque tinha os meus instintos de sobrevivência muito ativos, por exemplo, e as plantas podem vir ajudar, não é? Nas necessidades físicas, podem vir mesmo acalmar e nutrir o sistema nervoso, tirar-nos do fight or flight mode e virmos aqui para este lugar mais aqui e agora, de segurança, mas também abrir espaço para esta integração que não dá para controlar. Não dá para controlar quando é que eu vou estar preparada para integrar, para processar algo, não é? Então há um tempo divino que nós não controlamos em nada, mas tomar a ação com consciência de que, ok, eu recebi esta informação do meu corpo, e eu escolho dar-lhe voz, eu escolho realmente acudir em alternativa a isto vai passar e vou fugir, vou trabalhar, vou entrar aqui em modo fuga e escape do que me está a ser pedido, não é? E em qualquer área da nossa vida. Sim. Portanto, depois só de percebermos aqui pelo menos estas 3 fases distintas, é aceitar que o potencial é mesmo infinito quase, porque muito antes de ser uma farmácia é uma equipa para nós estarmos na nossa melhor versão e expansão no dia a dia, não é? Sem dúvida. Eu sei que vou ter uma manhã de reuniões, por exemplo, se for um trabalho mais mental, eu vou se calhar recorrer a adaptogéneos, mas o meu corpo não está propriamente a gritar uma necessidade física, eu simplesmente quero nutri-lo, quero estar no meu melhor, porque nós podemos escolher estar em sobrevivência ou então podemos escolher estar em thriving mode, como eu costumo dizer, não é? Sim. Que é diferente, e eu posso estar a passar pelos desafios da vida e estar na mesma no meu formato mais expandido, onde eu me entrego por completo à experiência e ao momento. E eu sei que para o fazer, eu quero nutrir-me, eu quero estar à altura de todo o novo ao qual eu mereço abrir-me para receber. Então há assim várias intenções por trás, não é? Desde o estarmos nutridas fisiologicamente, mas também emocionalmente, até depois termos mesmo situações mais SOS, como acontece muito na maternidade, pós-parto, desconfortos na gravidez, podemos ir pedir ajuda e estar ali preparadinhas com tudo e não deixar chegar ao ponto, não é, em que nós entregamos este poder sobre o nosso corpo ao outro. E sim, que a ajuda que vamos pedir seja sempre um bónus. Não vir de um lugar de escassez, não vir de um lugar de resolve que eu estou completamente perdida. Claro que vamos sentir isso muitas vezes, mas do género, eu estou a precisar de ajuda, a partir deste lugar de eu dei tudo ao meu corpo, tudo o que eu consegui, com a consciência que tenho neste momento, mas agora eu preciso de ajuda. E então aqui vamos pedir ajuda às plantas, vamos pedir ajuda a profissionais, mas realmente entender que primeiro eu ganhei consciência, eu pus a mão no coração e eu senti-me, e eu senti que sou mais do que isto e que já estou há muito tempo fora de mim. E não quero mais dar uma resposta com medo de algo, não é? Quero dar uma resposta com amor, a partir de um lugar de amor.
Eu acho que as plantas, acima de tudo, nos levam para esse lugar, não é? Seja um floral, seja uma tintura, seja um bálsamo, seja uma tisana, tem sempre estes dois mundos que nutre, que são nutridos. Uau! E a mulher, como também tu lidas muito com esta saúde feminina, esta ciclicidade, a Uhum. ciclicidade também nos convida a essa constante autoobservação, porque não é observarmos uma vez, não é uma coisa linear, nós temos de estar constantemente nessa atualização de nós próprios, nesse reconhecimento, então vivendo processos de menstruação, de gravidez, de parto, de menopausa, tudo isso são convites muito expandidos a essa autoobservação e é sem dúvida aí também que há mais repressão, há mais mentira, não é? Mentira no sentido de seco com dores menstruais porque isso é normal, seco com medo do parto porque isso é normal, ou com Faz sei lá, parte, esse não é? desempoderamento nesses processos, ou esconde a menopausa, não é? Abafa todos esses processos. Então é precisamente nesses gritos da alma, nesses momentos de gritos da alma, que mais socialmente se abafa essa expressão do feminino. Então também é muito bonito tu trazeres um grande cuidado a isso, não é? Tu teres esse cuidado também à menstruação, como é que nós podemos também olhar aqui para as dores menstruais, esse cuidado tão grande com a gravidez, o parto, o pós-parto, a amamentação, não é? A sexualidade feminina, a higiene íntima da mulher, a menopausa, esse cuidado também que tens com a menopausa e com o início da vida, não é? Depois com a infância. Então é muito bonito esse cuidado dos momentos específicos onde há mais expansão e por isso também há mais repressão, há mais expansão interna, há mais propensão à expansão interna e há mais repressão externa. Então é precisamente nesses momentos que nós nos devemos atualizar mais, não é? Olhar mais, e tu tens um papel incrível nesses momentos chaves da vida de uma mulher. Não é? Então também qual foi o teu chamado tão grande aqui para esta saúde feminina? Ahm, Sentes que faz mesmo falta este cuidado e esta expressão nestas fases tão específicas? Sim, mesmo, mesmo. Eu acho que nós ainda não percebemos bem hum, a dimensão do potencial do feminino. Hum. E para mim, honrar estas fases é dizer sim à vida, é apaixonar-me por mim, por quem eu sou, apaixonar-me pela vida, pela minha história, com os bons e os maus. E eu acho que os rituais vêm aliar este cuidado, mesmo uma simples dor menstrual, que nós consideramos que chatice, agora que eu precisava mesmo de estar naquela reunião, agora que eu precisava mesmo de preparar a festa de aniversário dos meus filhos. É o oposto, não é? É que nós estamos tão no controle que não nos rendemos. Isto são portais que nós podemos escolher dar saltos quânticos ou repetir padrões. Isso. E a liberdade que vem a seguir é para nos permitirmos a ela e a abraçar todo o seu potencial. Eu acho que nos precisamos de render e assumir a consequência, que é a morte da identidade como a conhecemos. É o luto. Tem que haver luto do velho e nós não estamos preparados para isso. Nós queremos o arco-íris, nós queremos a luz 24 horas sem sombra. Então isso não dá, tem que haver luto e é nesse luto que eu integro e que eu deixo a pele velha morta para trás para me abrir ao novo. Não dá para continuar a acreditar no patriarcado e querer o novo. Não coabita, porque são frequências diferentes, são estruturas diferentes. E este desapegar, a coragem de desapegar do que não é, do que não serve, é muito grande e eu acho que não estamos preparados para as consequências da tela branca que vem a seguir.
Nós estamos habituados a que a bússola seja aquilo que nós visualizamos, mas depois percebemos que a bússola não veio do amor, não veio do corpo, não veio da criança interior, não veio. A bússola veio de um programa tão instalado, tão grande, tão profundo, que quando eu depois manifesto, até pode ser algo que eu idealizei mesmo para a minha saúde, ou a forma como eu me vejo a cuidar de mim, não é? Porque muitas vezes a intenção por trás também de se recorrer às plantas pode ser a de estarmos sempre a 100%. E aí eu quero dizer que isso é uma grande armadilha. Não é? Eu não vou recorrer aos adaptogénios para estar a trabalhar 24 horas durante 3 meses. Posso-vos dizer que as plantas vão entrar aqui como a vossa avó e dizer: eu estou cá para tudo, eu estou cá para ti sempre, na sombra e na luz, mas eu vou estar sempre em verdade. Então eu vou também dizer-te aquilo que tu não queres ouvir, não é? Portanto, temos que estar preparados para essa parte, para o abraço da avó ou a mão no ombro a dizer: agora chega, eu não te vou apoiar mais. Nessa tua busca fora de ti. Exatamente. Eu vou estar aqui para ti, mas quando escolheres estar fora de ti, eu não te vou acompanhar. Então os adaptogénios, quando nós passamos o ponto, eles vão-nos dar sono, porque é aquilo que nós precisamos, é o ir ao ponto de equilíbrio. E é aí que nós nos revoltamos e ficamos zangadas, não é? Porque não somos uma máquina masculina de produção e de Isso. produtividade ali non-stop. Mas voltando à tua pergunta, é mesmo isto. Eu vejo muito os produtos que crio, estas alquimias, elas não são para ser um produto de prateleira ao qual nós recorremos, como recorremos a um trifeno quando temos uma dor menstrual. Não são. Eles são lembretes para resgatar a reconexão connosco e com o todo, não é? Então, mesmo quando eu estou a aplicar um bálsamo ou a fazer um banho de assento num pós-parto para recuperar o meu períneo, o meu convite é que nesse momento nós possamos deixar de parte o ego que vem e que diz: não acredito, mais uma coisa para fazer, agora dói-me o períneo, agora estou com comichão nos pontos, mais uma coisa para fazer, já não vou conseguir ir responder ao tal e-mail. Não. O convite é render, é ficar no sentir, é usar os aromas, usar as texturas, as cores, os sons, para vir para o momento presente, acolher o chamado do corpo, não é? E o banho de assento representa o fechar. Eu tive sempre em abertura, não é? Eu agora vou-me fechar, não é? Eu agora vou encerrar o ciclo, eu vou consagrar este chakra, esta ligação ao todo, a partir de um novo eu, não é? Deste renascer. E é nestes rituais que eu consigo tanto ir reformular o meu mindset, pôr a mão no coração, ouvir necessidades e atender a elas, emocionais, é conectar com tudo aquilo que vocês acreditam que vos pode dar força e suporte nesta jornada e nesta fase em concreto. Então eu gostava muito que se visse, que se ritualizasse mais o autocuidado, não a partir de um lugar de atender a uma necessidade por escassez, por dor, mas sim para conforto e como um portal que se abre de uma oportunidade incrível. Um bálsamo não é um bálsamo só para a pele, ele é um bálsamo para o coração, não é? Ele é um dizer ao corpo que estamos aqui, está sempre aqui alguém para nós. Sim, foi difícil e vamos nos permitir a chorar, a gritar, a pedir ajuda. É esta permissão, este render do corpo, esta entrega à casa que nós temos em nós, mas que precisamos tanto dela fora de nós. Então eu também vejo muito o pós-parto como este regresso a casa, a nós mesmas, a sentir que somos casa, sem muitas vezes a ter à nossa volta, no formato com o qual crescemos a achar que precisamos. Porque eu não posso expectar uma maternidade plena e feliz
só quando eu tenho fisicamente a casa perfeita e a rede de apoio humana perfeita. Por várias circunstâncias isso pode não acontecer, mas quando eu olhar para trás eu quero escolher olhar para aquele momento como absolutamente magnífico, independentemente das circunstâncias externas. Para mim, internamente, ele já foi revolucionário. Ele já valeu tudo. Tudo aquilo, sentir que fui capaz, não é, de gerar vida, e tudo aquilo que eu senti em mim já transcendeu qualquer sensação que eu possa ter sentido até aqui. Então, honrarmos isso como é, com toda a verdade, com toda a plenitude, com toda a grandeza de sombra e de luz. Porque senão nós vamos mesmo entrar numa grande desilusão. E quer tenhamos alguém que nos faz um banho de assento, ou quer sejamos nós a fazê-lo, a magia está lá. Porque eu honrei o chamado do meu corpo. Eu honrei as necessidades, eu honrei-me a mim, eu celebro cada transmutação em mim, eu celebro cada grito, cada lágrima, eu celebro cada sorriso, cada gratidão, e gostava de deixar esse convite, não é? Quem nos está a ouvir, para olharmos com um olhar mais sagrado e inteiro àquilo que nós permitimos entrar na nossa vida e fazer parte de cada fase, porque senão ficamos fora e vimos um filme só a passar, não tivemos lá por inteiro, entregues ao momento e a sentir com cada célula do nosso corpo aquele momento, porque ele depois vai se repercutir em muitas outras áreas da nossa vida. E então é neste lugar de escuta e presença atenta que eu acho que vem um autoconhecimento tão grande que depois venha o que vier. E a partir deste lugar de empoderamento nós estamos prontas para tudo. E é a partir daí também o sentirmos essa personagem, esse protagonista da nossa vida, é a partir daí também que nós vivemos esses processos de luz, esses processos de sombra, esses processos de luto, não é? Um luto nunca acontece nós olhando como espectadores para aquilo que está a acontecer, é sermos os protagonistas que se desconstroem, não é? E que voltam a construir, e que esses processos ajudam sempre à nossa identidade, então à construção mais autêntica, à atualização da nossa identidade. E é muito bonito tu dizeres isso, de como as plantas são essa permissão, são esse recordar de podes estar em ti, não é? É quase como a ver a natureza à nossa volta e ativar os cheiros, os sabores, as texturas, acorda esse lugar do sentir, do corpo, da natureza, não é? Então é muito bonita essa noção de como a planta é essa permissão para tu explorares a causa, não é? Que isto para mim é a grande diferença de recorrer logo à farmácia mais tradicional, não é? Tradicional no sentido contemporâneo, que é tradicional no contemporâneo, que não é o tradicional ancestral, não é? Houve aqui um bocadinho esta destruição do tradicional, porque o tradicional é efetivamente a conexão àquilo que está ao nosso lado, nas plantas que crescem no nosso jardim, não é? Esta noção de nem termos jardins à nossa volta, nem olharmos para plantas, nem cheirarmos plantas, isso tornou-se o normal, o comum, o atual, mas é muito distante daquilo que é tradicional no nosso coração, não é? É desconexão plena, não é? Exato. É o espelho da desconexão em que nós vivemos. É mesmo. Sem dúvida, então é mesmo, a planta vai sempre trazer esse lugar de verdade. É tão bonito isso que partilhaste, de não estamos aqui a querer passar paninhos quentes nas mentiras internas que nós contamos e nessa desconexão, e a natureza vai sempre apelar a essa verdade, não é? Para essa evolução humana. Então a verdade, e por isso é que o teu trabalho também traz tanto
o teu próprio autoconhecimento, a tua própria descoberta, não é? Quando nós trabalhamos assim desta forma autêntica, o nosso trabalho é sempre uma ligação a nós acima de tudo, não é? Aquilo que estamos a sentir, aquilo que são os nossos processos e por isso também os partilhamos com os outros, não é? Então é muito bonito. Queria também que partilhasses um bocadinho, para quem nunca ouviu falar sobre banhos de assento, sobre rituais com plantas, não é? O que é isto de fazer um ritual? O que é isto de fazer um banho de assento? Em que fases é que nós podemos fazer isso? Já partilhaste aqui muito especificamente o pós-parto, porque já falámos desses momentos chave, mas quando é que uma mulher ah, pode ou deve ou se não é, abrir a esse espaço do ritual, do encontro do externo com o interno, do corpo e da alma, não é? Quando é que nós podemos fazer isso, como fazê-lo, em que é que consiste? Para quem nunca ouviu falar de banhos de assento, partilha connosco o que é isso, como é que se faz, partilha um bocadinho quais os benefícios. É, é muita informação, então vou Né? tentar resumir, mas acima de tudo, começando aqui só primeiro pela questão do ritual, e que eu acho que assusta muitas pessoas numa vida muito acelerada, do género, então agora vou criar um altar e vou aqui estar simplesmente a apanhar plantas, e não é isso, não é? O ritual é uma forma de estar. É uma forma presente e consciente e eu posso escolher fazê-lo com uma simples caneca na mão de água quente, não é? Ou de água fria. Ou é, é escolher ouvir-me, é escolher escutar-me, é escolher estar em verdade. Portanto, o ritual é só um momento de integração e de vir para o aqui e agora, para o meu corpo, para esta casa, templo físico, para ancorar todas as viagens que por aqui andamos a fazer diariamente no mental. Portanto, é um parar, é um dizer: olá, como é que estás? Como é que te sentes? O que é que precisas? É só isto um ritual. E depois podemos é fazer na forma que mais beleza, inspiração, nutrição, elevação nos trouxer. Há pessoas que pode ser passaram no jardim, levam aquela flor para casa e colocam num copinho com água e fica ali na cozinha. E aquilo vai ser um lembrete para sempre que comer, estar em presença e digerir os alimentos. No caso aqui, por exemplo, do banho de assento, ele pode acontecer para várias necessidades ou para nenhuma necessidade. Ele pode simplesmente ser um momento de conexão sem querer colmatar uma necessidade concreta como uma infecção urinária, uma recuperação de períneo, não tem que ser propriamente só para regeneração dos tecidos, ou para aliviar comichão, desconforto, com efeito adstringente, por exemplo, num quadro de hemorroidal também. Portanto, pode trazer muito alívio físico, mas também é aquele momento em que eu me permito a enraizar, não é? A sentir, a proporcionar prazer e conforto a mim mesma, e a dizer que eu sou capaz de colmatar e preencher as minhas necessidades. E o banho de assento é simplesmente submergir o nosso pavimento pélvico numa preparação de água com plantas. Portanto, basta fazermos uma simples tisana em que vertemos água para as plantas que escolhemos para aquela necessidade em concreto e depois vamos submergir, quando a temperatura já estiver ao nosso gosto, vamos submergir a zona do períneo nessa água. Claro que depois isto tem assim muitas nuances mais espirituais, outras mais de benefícios fisiológicos, mas eu diria que é muito a conexão acima de tudo. A Uhum. conexão, porque o nosso períneo é realmente este lugar de poder, de ligação à terra, à mãe, à abundância, à fonte. É o ninho da nossa fertilidade, e quando eu digo fertilidade é com a intuição e a criatividade e a energia vital aqui englobadas, não é? Esta capacidade inata de gerar, de ser canal. Então
não é só gerar vida. Eu não gero vida só quando eu estou grávida, eu gero Isso. vida todos os dias, em todo o momento que eu escolho estar aqui e criar para mim, para o outro, para o momento presente, para o que for. Então os rituais vêm resgatar, não é? Vêm relembrar e resgatar estes momentos de conexão e convidam à integração. Uhum. E muitas vezes, como tu dizias, às vezes é instalando estes rituais na nossa vida que nós vamos acordando também memórias e traumas, e por isso fazê-los também em momentos de cura também pode ser muito interessante nesse lugar de às vezes um períneo tão tão enraizado nestas crenças mais patriarcais, de, por exemplo, ter sexo quando não queremos, Uhum. ou violência, ser vítima de violência obstétrica, ser vítima de abuso, não é? Tudo isso pode ser acordado com este amolecimento dessa zona física, não é? A rodear isso de beleza e de calor, muitas vezes pode nos recordar do quão distante estamos disso em práticas de sexo menos consciente, Completamente. não é? E Então, a sanação, a exato. sanação que vem de dizermos a estas partes de nós, de pedirmos perdão por não termos tido consciência, por não termos estado lá, por nos termos abandonado, porque muito antes de sermos abandonadas, nós abandonámos-nos a nós mesmos. Naquele momento que permitimos algo que não estava em verdade e congruência connosco, nós não estávamos lá para nos proteger. Então tem que haver muito este perdão do que é, do que foi, como foi, porque está mesmo tudo certo. E nós precisamos dessas experiências para saber agora que temos voz, não é? Que não há uma forma certa de acontecer algo. Ninguém nos pode dizer como é que algo deve ser vivido. A única premissa e bússola que pode aqui existir é a nossa verdade. E essa é aquela que tem que vir do sentir, não pode vir do mental. Então, se naquele momento eu percebo que os meus tecidos estão tensos, vamos refletir, não é? Ou que memórias estão a vir, ou o que é que eu estou a querer colmatar que não está a vir de um lugar de puro, não é? Com o outro. Uhum. Então sermos muito cartas na mesa e esta sanação muito visceral também destas memórias celulares, eu acho que precisa de acontecer e às vezes até, eu gosto muito de uma prática que se pode aliar ao banho de assento. Pode acontecer em banho de assento, pode acontecer com um espelho ou simplesmente com as mãos no útero e fecharmos os olhos e perguntarmos à nossa Yoni, literalmente, como é que tu te sentes? Onde é que tu não foste vista? Onde é que eu passei os limites? Haver uma conversa para haver esta sanação, aproveitar-se e só ficar à espera. E eu prometo que vocês vão ouvir algo. Então, entreguem-se a esse momento, porque é possível ter estas conversas com o nosso corpo, com qualquer parte do nosso corpo, que vocês sintam que não está sanada, não é? Ou que viveu alguma experiência que naquele momento não foi abraçada com o carinho que vocês merecem, não é? Com o respeito que merecemos. E também está tudo certo se não estivermos preparadas neste momento para o fazer. Mas o simples facto de olharmos para como preservamos a higiene íntima na nossa vida já diz muito, não é? De tudo o que eu permito entrar e passar os limites. Portanto, há aqui um grande convite. A nossa sexualidade é um portal para nós nos conhecermos, mas também é o portal mais fácil de ser invadido e então, mesmo que não se sintam confortáveis com este conceito de plantas e rituais, uma mão no coração e outra no útero também serve. Sim. Também serve para haver sanação e para dizerem a vocês mesmas aquilo que gostavam que vos tivessem dito
seja por parte de quem for, mas só nesta escuta atenta presente é que eu, quando o outro me diz algo, aquilo me vai relembrar algo lá de trás, e eu percebo claramente que aquilo que eu lhe respondi não tem nada a ver com a pessoa que ele é, nem com a situação do momento. Foi um trigger autêntico que foi ali resgatar e relembrar algo de trás. Então, bora lá. Isto são convites incríveis e oportunidades magníficas para, assim que eu posso estar sozinha comigo, claro que se tiverem uma aromaterapia, não é? Vai trazer assim aquele sentimento de casa, porque estes rituais são isto, são trazer natureza para nós. Quando eu olho à minha volta e eu vejo toda a abundância, toda a harmonia, toda a vitalidade, toda a resiliência na natureza, se eu vejo fora, eu tenho dentro. Não há outra verdade aqui. Então, se eu ainda não vejo dentro, se calhar eu posso me conectar, reconhecer, celebrar o que há fora, para depois relembrar que eu tenho dentro. E aos poucos, no dia a dia, eu vou percebendo que este medo da escassez, de que me falte algo, de onde é que ele vem? Porque lá fora há tudo, e se eu sou o tudo e o todo e a natureza, temos mesmo que limpar esta casa interna. Sim, para mim é tão verdade esta noção de que quanto menos reconhecemos em nós, dentro de nós, também mais difícil é de reconhecer fora, não é? Daí essa aparência de guerra, aparência de pobreza, aparência de escassez, não é? Isso é muito, essa visão da vida é muito uma expressão de como isso está tão forte em nós, não é? De como isso está tão enraizado dentro de nós que depois nós vemos isso fora de nós, porque sem dúvida aquilo que nós vemos fora é o que está dentro, não é? Então, quando nós à nossa volta também parece que só vemos esses contextos de injustiça, guerra, escassez, não é? É um grande sinal de uma grande desconexão também connosco, não é? Então, e as plantas recordam isso, não é? Nós olharmos para essa biodiversidade, para essa Beleza. ciclicidade, beleza, não é? Para o sol, nós vamos acordar isso também em nós. É só um lugar de disponibilidade e abertura, e a sexualidade é sobre isso, não é? O poder criativo é a origem, a natureza recorda-nos sempre dessa regeneração, desse poder criativo, da transformação, e é também nesse processo que nós nos encontramos. E por isso, quanto mais nos abrimos a ele, não é? Mais frutos também vamos ter, não é? Sem dúvida. E tu dizias também, para mim é muito. Também trago muito esta noção de as coisas que nós colocamos no corpo, não é? Estavas a falar de uma questão da higiene, não é? Não só da alimentação, e o fast food também é um reflexo deste fast action, não é? Fuga. Desta fuga, exato. A rapidez é sempre a fuga à presença, não é? A rapidez é sempre o despachar, não querer sentir, não querer estar, querer transpor isto, e chegamos ao final da vida e ok, demos um salto do nascimento à morte, e o que é que aconteceu entretanto, não é? Essa falta de compreensão e sentido hum, de um processo ao outro, não é? Do nascimento à morte. Então, aquilo que nós colocamos no corpo, não é? Então, tanto com a alimentação como com a cosmética, também nos recorda muito dessa sacralidade, nos recorda muito de. Eu duvido que alguém esteja a comer mal e a ligar-se a essa origem divina, a esse lugar sagrado, a esse autocuidado. É muito num lugar de exteriorizar, de estar focado no exterior, estar focado naquilo que é preciso fazer para, não é? Então, com a cosmética também isso, nós vemos isso na alimentação e vemos isso também na cosmética, não é? E, e para os bebés também é a mesma coisa, não é? Então, eu sinto que também tens um papel aqui muito importante em levar
mais natureza, mais verdade, mais autenticidade, que nos recorda de quem realmente somos e do que realmente precisamos ou queremos estar, não é? Com a cosmética. Então, a cosmética natural, o colocar na pele produtos de qualidade, produtos portugueses, produtos artesanais, saber quem os fez, quem os manuseou e como isso entra em nós, não é? Isso tudo já é esse grande ritual da compreensão da unidade, da visualização dessa unidade, de como estamos todos a trabalhar uns para os outros, assim como todas as espécies na natureza, não é? Estão a gerar esse equilíbrio, mesmo no aparente desequilíbrio, não é? Então, fala um bocadinho também sobre isso de higiene íntima da mulher, higiene na gravidez, no bebé, porque para mim é assim, nos hospitais aquilo que se coloca nos bebés e no início da vida, não é? É mesmo é assim, eu sinto que é quase como se uma consequência dessa industrialização do parto, não olhar para aquilo que é a essência e parece que até já vem sujo e precisa de ser esfregado e desinfetado, não é? E havia muito esse lugar ascético do nascimento, mas depois percebemos que não é tanto assim e que as bactérias também seguem um equilíbrio importante, não é? Então, fala-nos um bocadinho do que é essa higiene natural, do que é essa cosmética natural, essa importância de aquilo que pomos dentro de nós e aquilo que pomos sobre nós, não é? Então, também nessa visão de nós, sem dúvida. Mesmo. E eu sinto que é tão complementar. E a palavra que me veio quando tu estavas realmente a falar neste conceito tão ascético que nós temos e em relação a tudo é controle e medo. Eu sinto que é controle e é medo. Desde muito lá atrás, mesmo quando nós começámos a falar da farmácia natural, é algo que eu acho que muitas pessoas têm medo desse conceito de coisas naturais, porque não controlamos o que está lá dentro, não controlamos. Mas depois vamos fazer escolhas de fármacos onde se controlou e isolou um composto que na natureza bioquimicamente não é possível, nunca foi estudado ou testado ele viver isolado. Portanto, nós estamos pelo medo a isolar-nos todos. E isto é para todas as áreas da nossa vida. Então não dá, uma planta tem vários compostos químicos. E o que eu vou receber é o todo. Eu quando recebo uma amiga minha em casa, eu não recebo só ela, ela traz com ela a família física, mas também as suas crenças, os seus padrões, a sua história, os seus medos, tudo, os seus valores. E o abraço que ela me dá não é só dela. Eu sinto que vem atrás dela uma fila de mulheres da vida dela. Então, esta planta nunca vai poder, eu nunca vou poder dar um passo bem a alguém só àquela mão. Isto parece um bocado ridículo, Exato. mas não é possível. Há um todo, há uma rede invisível que se recebe na interação com o mundo e com o outro, que não pode ser isolada. Nós não viemos cá a esta experiência terrena para estarmos isolados. Portanto, não vamos isolar a essência da vida. Nem um bebê a nascer, uma mulher a parir sozinha, não é? Isto não é possível. Porquê que se quer isto? Porquê que se quer compostos isolados? Porquê que se quer ambientes completamente desinfetados? Temos medo de quê? Não é? É que eu acho que isto é só medo da conexão, Uhum. porque nós queremos controlar o outcome de tudo, não é? E isolar as vozes femininas que são as mais conectadas à fonte é fácil, não é? É uma boa estratégia. Uhum. E as plantas vieram cá para nos ligar, não foi para nos desconectar. Então podemos ir para o oposto, para a sombra. Então aqui em relação à higiene começa logo aqui.
Portanto, este medo, este controle, e muitas vezes também me questionam por mensagem as opções de higiene, tanto íntima como para o bebê. E assusta muitas pessoas quando eu digo que o sabonete não é uma opção. Seja artesanal, não seja artesanal, mas nós temos um microbioma muito, muito inteligente, uma flora absolutamente incrível, lá está, uma rede de micro-organismos, uma tribo incrível a trabalhar para nós, não contra nós. Então, para ela ser respeitada, nós não podemos tirar os soldados ali da fortaleza, não é? Nós temos é que lhes dar alimento certo para que eles consigam desempenhar as suas funções, não é? Com resiliência, com presença, com perseverança. Portanto, temos que nutrir e não erradicar. Então, como é que eu mantenho um ambiente fértil de soldados da paz, não é? E não os tiro. Portanto, seja ao nível da nossa higiene íntima, seja ao nível da higiene de um bebê, que traz consigo todos os soldados mais magníficos da paz que ele precisa, não é? Portanto, nós temos uma camada natural protetora inata. Claro que num parto vaginal, quando há inoculação, é diferente, não é? Portanto, o bebê fica com um sistema imunitário muito mais fortalecido num caso de cesariana, mas na pele nós nunca vamos querer um ambiente ascético, nunca. Então, este conceito de higiene, que eu sei que pode parecer estranho, mas eu não recomendo os banhos diários, não recomendo perfumes, não recomendo qualquer tipo de solução que vai erradicar esta camada protetora inata, não é? Que tem tudo. Então eu recomendo é o oposto. Eu recomendo tudo aquilo que preserve e mantenha esta camada, seja na nossa saúde íntima, higiene íntima, seja num bebê. E é tão interessante, não é? Que a nossa Ioni representa, não é? Aqui o canal, a ligação ao mundo externo e também o portal de maior conexão íntima. Então, como é que nós escolhemos cuidar deste nosso portal, não é? Que é depois canal de vida. Então, como é que eu posso querer tornar ascético a vida, não é? Que por ele vem, que por ele nasce e que por ele começa a interação com todos os micro-organismos que existem. Portanto, nós temos é que fortalecer, não é isolar, porque senão vamos ter bebés que não vão conseguir coexistir. Não vão criar resiliência, não vão criar imunidade. E a imunidade não é só física, é mesmo imunidade, porque se vamos com medo da interação com o mundo, vamos com medo da conexão com o outro. Então isto anda tudo de mãos dadas. Mas aqui voltando mais à parte prática da nossa higiene íntima, estes micro-organismos, a nossa flora é uma tribo e precisa de ser preservada e nutrida da melhor forma, e os sabonetes e produtos de higiene íntima que erradicam não são uma opção. Basta percebermos de onde é que eles vêm e com que intenção é que eles foram criados, não é? Portanto, nós queremos não ter qualquer tipo de experiência sensorial, portanto, nós queremos erradicar todo o nosso muco vaginal, nós não queremos ter umidade, nós não queremos cheiros, nós não queremos sentir. Tudo aquilo que nos leve para o sentir e escutar o nosso corpo, nós não queremos. Então, por isso é que são criados estes produtos, não é? Porque muitas de nós também, ainda não tão conectadas, pedimos isso. Eu tenho um cheiro estranho, o que é que tem que me possa fazer cheirar melhor? Portanto, o que é que tem que me faça não ser eu? Exato. Porque o outro não me aceita como eu sou. Como é que nós podemos criar um mundo de respostas em torno destas premissas? Não pode acontecer, não é? Não podemos fomentar isto. Então os óleos são das opções mais especiais. E depois muitas pessoas questionam sobre a higiene. E a gordura é o maior condutor de impurezas que existe. Mesmo no rabinho do bebê, eu posso usar uma compressa ou uma toalhita reutilizável de pano com óleo para limpar. E observem, não só limpa, como preserva aquela camada,
fica tão suave a pele, fica tão hidratada, não fica seca nem ressequida, fica aquele repuxar. E o mesmo connosco, tanto antes como depois de termos uma relação sexual, por exemplo, pode ser tão bom nós termos estes momentos de conexão connosco. Por exemplo, tanto o Sacred Oil que nós temos, que já tem todas as plantas com todo um propósito específico, naqueles óleos que vão realmente proteger a nossa flora, nós também podemos, a seguir a uma relação sexual com penetração, nós aplicarmos, por exemplo, o hidrolato rosa, que nos vai trazer alguma sanação e frescura àquele momento de fricção que possa ter existido, que possa ter sido demais, mas também dizermos a todas as experiências antes daquela que esta agora, aqui e agora, é consciente e é de amor e é segura e é assim que vai ser daqui para a frente. Porque a rosa representa o amor incondicional e a cura do coração. Então ela representa a abertura e a nossa versão mais autêntica e conectada à essência. É a flor da mudança, é a flor do luto e da celebração, da luz e da sombra. Então a rosa é a integração, é o abrir espaço para a integração de toda a mudança e do novo eu, mais alinhado, não é, com a minha alma. Então, se nós trouxermos isso para a nossa vida, para momentos tão sagrados, com pequenos rituais, não é? Eu acho que aí nós estamos a reprogramar na prática tudo aquilo que eu já não acredito e tudo aquilo que eu agora escolho acreditar e trazer para mim e para a minha vida. E aquilo que pomos na nossa pele não vai só ter uma função física, vai sempre trazer a outras dimensões de nós muita sanação, cura, expansão. Então faço este convite, que cada momento, não é, que nós temos em que colocamos algo na pele, que seja uma celebração, uma gratidão e um abraço a nós mesmos, seja que parte do corpo for. Então aí, quem é que eu quero ter comigo? Tal como se eu tivesse a celebrar o meu aniversário em torno de uma fogueira de mãos dadas com mulheres incríveis da minha vida, eu vou querer estar de mãos dadas com todo o ser, todo o ingrediente que esteja também a verdade, não é? Que seja puro e genuíno. E então na pele, não é só tenho pele seca ou tenho estrias e como é que eu posso resolver isto, é também a outra parte, não é? A outra ligação. É aquele bálsamo que me vai ajudar numa cicatriz de cesariana. Ele não vai só melhorar a aparência daquela cicatriz, ele vai trazer sanação à experiência que foi, não é, a chegada do meu filho à vida, através de mim. E imaginem então nós termos lá flores que comunicam e alinham propósito de vida, versão autêntica de mim, que trazem as nossas avós e as mulheres da nossa vida até nós, nos dão força, nos empoderam. Há aquela amiga que podemos contar tudo e não há julgamento. Então, para mim, as plantas são tribos de doulas que nos entram pela casa adentro, quer tenhamos a possibilidade de ter essas doulas presencialmente connosco ou não. Porque não é só o abraço físico à nossa pele, mas é o sussurro de uma verdade universal, com um novo programa e paradigma que até aqui não me foi possível de usufruir, não é? Então elas sussurram coisas como: tu mereces, tu és suficiente, tu és amada, tu és desejada, tu estás à altura, tu tens tudo. Não há outra verdade que não esta. E quando duvidamos, podemos ir pedir ajuda e relembrar-nos através delas, porque tudo aquilo que nós depois dizemos a nós mesmas pode ajudar, é mais fácil ficar integrado se nós aliarmos aqui a aromaterapia e a experiência do toque sensorial, a temperatura, tudo isto ajuda a integrar e a sanar, não é? A respiração. Eu acho que podemos casar todos estes cuidados. Sim.
Sim, é muito. E estavas a falar, e eu sinto nesta gravidez uma grande conexão também a esse lado, e tenho sonhado muito com o meu parto na água e plantas na água, não é? Tenho sonhado muito com essa a relação da água, da fertilidade, das plantas, não é? Então eu acho incrível quem coloca também pétalas na água, coloca, não é? Porque isso tem efetivamente uma mensagem, isso está-nos a dar Uma vibração. está-nos a dar uma informação preciosa para aquele momento também. Então eu tenho sentido muito isso, de, opá, eu quero, ainda não sei bem o quê, mas quero plantas na água comigo, não é? Porque isso vai efetivamente relembrar-nos dessa verdade, não é? Porque é a natureza, porque é essa fertilidade, não é? Essa fonte. Então é super importante e como tu dizias, nós temos muito medo da conexão e eu acho que nós devíamos olhar também para o perigo da desconexão. Ok, há este medo, mas e no outro lado, não é? O que é que eu ganho com o outro lado? Claro que nestes ambientes de sobrevivência nós estamos sempre a procurar os benefícios disso e temos, por isso é que seguimos para esse lado, não é? Mas que possamos reconhecer, ok, o que é que eu estou a tirar com a desconexão, o que é que eu estou a ganhar com a desconexão, não é? Mas quais são também as desvantagens desta desconexão? É eu ficar muito à margem, se calhar, daquilo que eu posso sentir e que eu posso criar e da unidade, não é? Que pode ser gerada. Então é muito importante também. Nós estamos sempre, nós seguimos pela desconexão agarradas ao conforto que isso traz, não é? Mas olhar também para o perigo disso, não é? Então, quais são os perigos de efetivamente de estarmos desconectadas de nós, dos outros, não é? Daquilo que utilizamos, da fonte daquilo que utilizamos. Então é super importante e isso vai levar, sem dúvida, uma, a uma relação também com os nossos filhos e a uma educação muito diferente, não é? Uma educação para essa conexão com o corpo. E sem dúvida que está muito comercializada essa ideia do banho diário até o bebê e com produtos Os uh, cheiros, no os shape, né? perfumes para bebê. E podemos fazer esse convite, não é? De este ritual para nós, imagina acontecer no primeiro banho do bebê. Por isso é que o Baby Bath eu criei mesmo para que eles também iniciem a experiência terrena nesta vida, já a celebrarem-se, já a ritualizarem-se, porque é mágico. O primeiro banho já ter as plantas, não ter qualquer químico e simplesmente dizer a este cérvix e a tudo aquilo que nós trazemos connosco, não é? Honrarmos tudo isso. E Sim, pode começar já assim. E sim, também reformularmos, porque agora fazendo a ponte entre este tema que estamos a falar e o início que começámos da farmácia natural, fazer o bridge e ressignificar aquilo que nós incorporamos, porque mesmo quando os bebés estão com tosse, o fazermos o ritual dos vapores é trazer esta sanação. A doença não é doença, é um convite, é uma oportunidade e o ritual pode entrar aqui como um momento de self-care e de bem-estar e não tanto algo que tem que ser resolvido e cheio de medo do que aí vem. Portanto, até um simples eczema, um simples trocar a fralda, a forma como eu escolho fazer e proporcionar, não é, essa experiência ao meu bebê, já estou a curar por ele, pelos que vêm aí, pelos que vieram de trás. Então há toda aqui uma constelação sistémica a acontecer, muito poderosa, mas também tão subtil e tão leve. É só mesmo escolhermos como é que nós queremos, não é? Viver cada experiência, quem é que eu quero ser em cada momento. E aqui este banho nas crianças pode ser muito especial. A água tem memória, então imaginem que nós conseguirmos ressignificar e permitirmos a experimentar. Foi-nos dito que realmente, não é? O cheiro do bebê, o cheiro do bebê é único e é o do nosso bebê. Não há um cheiro do bebê chamado mostela. Isso não existe. Portanto,
desconstruirmos tudo isto e permitirmos a conexão real, crua. E isso é tão incrível também. Muitas vezes as mães dizem: tenho saudades daquele primeiro cheiro, não é? Aquilo que guardam, os cheiros são, ativam memórias e nós, é aquela memória mais primária, são os cheiros, não é? Os cheiros acordam a nossa infância, acordam esses processos iniciáticos da nossa vida e sem dúvida que eu recordo-me os primeiros banhos da Jasmine também foram sempre com os teus produtos e com o leite materno, então é tão incrível poder viver dessa forma e dizias o mudar a fralda, o próprio o tratar dos genitais da criança, o que nós aplicamos, isso também já é uma informação sobre a sua sexualidade que ele vai apreender, não é? E a sexualidade é esse poder dele criar depois a vida que ele quer ter, não é? Então nós estamos a ter um papel muito importante nesta semente, não é? Então, o que aplicamos sobre ela, não é? Como é que a vamos regar? Vamos regar com algo que a potencia ou com algo que a vai desintegrar, não é? Exato. Porque sem dúvida é isso que nós procuramos, é esse perceber que de origem está perfeito. Nós, se intervirmos demasiado, a maior probabilidade é de estragar aquilo que já está perfeito. Então vamos só, como tu dizias, apoiar esses soldados, fazer o mínimo de suporte, não é? E perceber que muita intervenção, quer seja nessas práticas diárias de banho ou de extrema higienização no sentido de tornar tudo ascético, não é? Nós aí já estamos a intervir demais e já estamos a estragar aquilo que é o original, não é? E isso é uma ação contra nós, não é? Não há como. É essa desconexão, esse autoabandono, essa visão já de algo em ti tem de ser mudado, esse cheiro tem de ser mudado, não é? E perceber que os cheiros também comunicam, o cheiro não é suposto ser uma coisa desagradável, se é algo que é desagradável, então se calhar eu estou com alguma disfunção e isso é um sinal, então eu não vou querer camuflar isso, vou querer, ok, cuidar desta disfunção para que eu retome aquilo que é o meu equilíbrio, não é? Então, o mesmo com os bebés, não é? O mesmo connosco, então é tão importante essa, como tu dizias, esse vermos-nos especialistas de nós próprios acima de tudo, não é? E só depois é que vamos pedir uma opinião de outro especialista quando nós já nos sentimos esse especialista. Cheios de nós, não é? Cheios de nós. E ouvirmos, não é claro, numa situação aguda, por exemplo, estou com uma infecção urinária, claro, depende do historial e tudo o que está por trás, mas não é automedicarmos, não estou a defender esse lugar, estou a defender uma escuta atenta, um autoconhecimento. Quando é que eu costumo ficar com dores de estômago? Quando? Não é? Só refletirmos esta análise, este lugar de observação pleno e também pode ser muito bonito nós, para quem tem filhos, cada forma, cada fase com que nós lidamos e lhes apresentamos como podem cuidar-se, não é? Eu acho que pode ser muito bonito fazermos também a cura da nossa própria criança interior através deles. Imagina que tivemos uma experiência na nossa... A questão do banho, o simples banho, não é? Algo que nunca foi valorizado, que a nossa mãe nos contava, olha, até era com água fria, tu choravas imenso, não gostavas do banho, tudo certo. Agora imaginem-se, estão a dar banho ao vosso filho, deem esse banho a vocês próprias. É possível fazer esta ressignificação. Claro que existem terapias incríveis, magníficas para reprogramação de todos os nossos traumas, todas as nossas memórias. Há curas lindas de sanação, mas o dia a dia com vocês próprios é a maior delas todas, porque também é só assim é que pode acontecer, porque mais do que a cura do que o outro nos fez a nós, é o que nós fazemos a nós próprios. A maior relação de todas é connosco próprios. E eu acho que é tão bonito de podermos ter todos os dias tantas oportunidades de reformular o que já não nos serve. E eu sei que quando se fala neste tema, não é, de rituais e de plantas, pode até trazer alguma sobrecarga para muitas pessoas,
por considerarem que é uma realidade muito idílica e não compatível com um dia-a-dia acelerado e de produtividade e desgastante, principalmente como mães, não é? O ritmo é intenso. E o meu convite não é que vocês se retirem da vossa realidade para viver uma paralela. O convite é a integração na intensidade, é só integrar a presença na intensidade, não é? Não vamos ter sempre essa oportunidade de nos retirarmos da realidade para fazer diferente. Por vezes precisamos para respirar e abrir espaço à perspectiva, mas as tinturas que crio com adaptogénios para apoiar as mães é precisamente para aceitarmos, mas com munições, a intensidade do nosso dia-a-dia. Porque eu sei que não vou conseguir dormir a sesta, esta é a minha realidade neste momento, não vai ser sempre assim, mas neste momento a minha realidade exige de mim isto, e eu tenho a hipótese de me pôr na vítima ou de ser a protagonista desta realidade que eu reconheço como intensa e desgastante, mas que não precisa de se isolar, não é? De se separar aqui desta comunicação amorosa para comigo mesma e gentil, não é? E sim, como uma sopa à pressa, mas consegui agradecer pela tanta nutrição que me está a dar naquele momento. Sim, passei-me por água porque estava já a precisar de um banho, mas agradeço a toda a água que me ajudou, que me abraçou cada dor que eu estava a sentir de cansaço e ainda me ajudou a libertar de tudo aquilo que eu escolho não alimentar mais. Portanto, tem tudo a ver com a forma como eu escolho viver cada momento. Sim. E reencontrar mesmo esse receber no dar, como tu dizias, curar a nossa criança através do cuidado à nossa criança, não é? Cuidar da nossa criança interior através do cuidado dos nossos filhos, é essa noção de que ao darmos colo também estamos a receber colo, não é? Ao cuidarmos também nos estamos a cuidar, e isso é essa visão de que não estamos a ser drenadas, por mais que esta relação assimétrica com os filhos traga muito esta doação, 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 mas encontrar o quanto recebemos nessa doação, e quanto mais nos doamos, não é? Mais estamos também a receber. Então, Lá esta está. A separação que é tão cultivada, não é? exato, a separação entre dar e receber, estou Como só se esgotasse, não é? como se Como se o esgotasse. amor tivesse um limite. Sim, 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 sem Esgota-se, dúvida. não dá para todos. É, É isto que nós interiorizamos, não é? é uma visão muito limitante da insuficiência, não é? É isso, do o drenar, o só dar, não existe isso. A pessoa também não está a dar se não está a receber. Há ali algo que está a sair daquele circuito, e isso também são reconhecimentos importantes, percepções importantes para tornar tudo isto muito mais leve, para que nós possamos fluir nessa verdade de uma forma muito mais leve, porque é assim que estamos programados para viver, é assim que os animais vivem, não é? Eles têm momentos de tensão quando realmente há algo que precisam de se proteger, mas nós levamos isso cronicamente para a nossa vida, não é? E então isto tem a ver com os egos, tem a ver com a sobrevalorização do intelecto à intuição, e o teu trabalho, que eu agradeço tanto, a tua missão e a tua presença também aqui neste despertar, não é? É esse lugar de recordarmos isso, de que efetivamente, por mais intenso que seja uma experiência de despertar, ela vai sempre ligar-nos à liberdade, vai sempre ligar-nos a uma forma de viver mais leve, porque essa é a origem, não é? A flor é essa expressão também dessa leveza, dessa abertura, dessa subtileza, não é? Então é muito bonito podermos encontrar fora e recordar fora aquilo que, recordar dentro aquilo que vemos fora, não é? Como também falavas. Não sei se queres acrescentar algo específico, algo que sintas que ainda traz aqui algum complemento. Eu sinto que tocámos assim no core, não é? Do tema do herbalismo a nível de valores. Podemos não ter entrado tanto aqui
no espectro mais técnico e prático do incorporar estas plantas no nosso dia a dia. Por isso eu deixo também todas as dúvidas que possam surgir depois futuramente para nos contactarem, mas queria só deixar este convite de trazermos esta tribo para o nosso dia a dia, como fonte de nutrição a todos os níveis, não é? Este pedir ajuda, principalmente na maternidade, desde a pré-conceição até depois pós-parto, primeiros anos de vida. Se nós sentimos que pode ser melhor, é porque pode. Então, bora munirmos da equipa certa, das ferramentas certas para co-criar essa realidade, porque é mesmo possível. Não há enjoos na gravidez que eu possa aceitar por parte de um profissional um comentário como faz parte, todas passam por isso, vai passar. Para mim, este foi o fogo que mais nutriu o nascimento da Lima Rosa. Portanto, nunca na vida a Lima Rosa nasceu para ser um negócio. Ela nasceu de necessidades que eu senti em mim, nas mulheres que acompanhei ao longo de 12 anos de clínica, nas mulheres da minha vida, nas minhas amigas. Eu sou conhecida entre as minhas amigas e família por alguém que não se contenta com algo facilmente. No sentido em que eu sou muito sonhadora, não é uma sonhadora materialista, é uma sonhadora de eu quero sentir coisas, eu quero transcender-me, eu quero conectar-me à vida e com partes de mim que eu ainda não conheço, e eu acredito que esta experiência pode ser em amor, com leveza, com gratidão, com expansão. Portanto, tudo que não está ainda nessa frequência vai passar a estar. E eu vou fazer tudo para lá chegar, mas não vivo numa busca insaciante. Eu vivo no momento presente e o meu trabalho é só o reflexo disso. É trazer este conforto, este abraço a todas nós que estamos também a tentar regressar a casa, ao nosso coração, a nós mesmas e à nossa essência. E cada profissional faz com aquilo que mais fez a diferença na sua vida, não é? Para mim foi o ritualizar e o ver a vida como sagrada que me trouxe isso, e porque sou muito sensorial, então é por isso que eu também trago experiências mais sensoriais, e agradeço a todas as pessoas que confiam neste formato de olharmos para nós com mais carinho e talvez um pouco diferente daquilo que fomos educados, mas se vos faz sentir bem é por aí. Acho que é só isso que interessa. É sobre sensações, não é sobre o que fazemos, é mais sobre o que sentimos. É muito aquilo de. O minimalismo também é isso, é menos ações e mais sensações. Então, aquilo, com o mínimo esforço, a máxima sensação de expansão e plenitude, esse é o lugar da vida, não é? A vida acontece dessa forma, com o milagre, o mínimo esforço, a máxima potência, a máxima criatividade. Então é muito bonito ver isso em tudo à nossa volta e dentro de nós e resgatar isso também. E traz-nos muito essa inspiração de é pelo sentir, não é? É pelo lugar sensorial que as plantas também acordam em nós. Então o herbalismo para mim também me recorda muito desse lugar das sensações, é pelo sentir, não é? Com o mínimo de ações, o máximo de sensações. E isso é a sexualidade para mim mais consciente, mais Sagrada. pura, sagrada, não é? Então é tão bom dessa forma. Olha, Rita, estou muito agradecida por tudo o que partilhaste aqui, é assim um bálsamo mesmo para as nossas vidas, para as nossas almas, assim, insights de tudo o que nós precisamos para regressar efetivamente, para vermos esse caminho desse regresso. Então, deixo-te assim um grande abraço, obrigada a todas e a todos também que nos ouviram, que estiveram desse lado, já sabem, a Rita está disponível, conheçam o seu trabalho, explorem
aqui as suas redes, a sua comunicação para efetivamente terem experiências mais profundas, não é? Não só de corpo, mas de tudo o que se é atravessado em nós através do nosso corpo. Não é? Então, muito obrigada, Rita. Gratidão. Um grande, grande beijinho e seguimos juntas assim neste caminho. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada.